Salve galera, beleza? Stormer na área entrando pra gente conversar um pouquinho sobre o universo de criptos que deu uma chacoalhada na árvore, deu uma apavorada na tropa e tá todo mundo com medo, achando que agora acabou o mundo. Calma, 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 calma. Vamos realmente esperar que a situação no Oriente Médio não fique mais complicada. Vamos ver se os ânimos vão se acalmar e automaticamente com isso, após o halving, teremos um cenário um pouco menos volátil. O que a gente está olhando no BTC nesse momento é uma queda, mas é uma queda que está dentro do esperado para o BTC. A última queda dela foi de 15% e a atual queda dela está em 15%, ou seja, é o mesmo tamanho de queda que ele costuma fazer. Notem que o BTC está dentro de um retângulo. Esse retângulo tem resistência na faixa de 74 mil dólares, tem suporte na faixa de 61 mil dólares. A gente está fazendo um candle de reversão em cima de uma média móvel de 80 dias. Então, muita calma nesta hora. De fato, o próprio BTC em si está neste momento, daqui a pouquinho, acionando uma entrada mais agressiva para alguns traders na ruptura de 65 mil dólares para tentar retomar aqui a área dos 73. Então, não vejo motivos para pânico exagerado, não vejo motivo para perder a nossa tranquilidade, nem tampouco acreditar que acabou o mundo inteiro. Pelo contrário, algumas criptos estão em pontos muito atraentes. Quando a gente olha uma Solana contra dólar Tether e vê ela encostando a média móvel de 80, encostando um topo anterior, observe este nível de sobrevenda do estocástico. Aqui não é um ponto adequado para se pensar em vender Solana. E como não tem gente pensando em vender Solana agora, ela automaticamente tem uma boa probabilidade de formar algum tipo de fundo. Tá? Então eu estou olhando para Solana e pensando, isso me interessa. Notem que nessa situação atual, dentro desse enorme zona de compradores, se a gente fizer um pivô de alta aí, Solana entrega uma boa possibilidade de trading. Quando a gente coloca aqui o nosso gráfico semanal da Solana, é uma tendência de alta, a gente recua até o topo anterior rompido, não tem absolutamente nenhum indicativo de reversão de tendência do gráfico semanal, nem tampouco a mera possibilidade de recuos mais instantâneos. A única forma que nós poderíamos cair é se nós estivéssemos presenciando um enorme crash, coisa que não me parece ser o momento. Ethereum contra dólar Tether também segue numa tendência de alta em que a gente vem exatamente até o topo anterior rompido, toca a zona de suporte e tocando essa zona de suporte a gente faz uma sombra inferior que está sendo produzida agora. No gráfico diário, a gente vê que sim, aqui o Ethereum aprofundou um pouco mais a queda que o BTC, o Ethereum deu uma recuada um pouco mais intensa que o BTC, inclusive chegando a perder o que seria um suporte observado na região de 3 mil dólares. Fica ruim de vender Ethereum agora, sem dúvida alguma. Eu não faria uma venda nesse momento, pelo contrário, eu estou pensando talvez em trabalhar esse movimento de retorno para dentro dessa congestão. Se a gente conseguir fechar acima de 3.056 dólares, isso vai ser uma mola, conceito do Wyckoff, em que a gente basicamente tentou buscar uma liquidez de compra aqui, conseguimos trazer essa liquidez e agora o mercado voltaria para cá. Essa semana muitos estão falando na liberação da ETF de Ethereum lá na Ásia, o que traria realmente uma gigantesca quantidade de dólares a mais para o Ethereum. Só que entre Ethereum e o BTC, nesse momento, eu estou mais para o BTC. Quando a gente pega aqui a NIR contra o dólar Tether, a gente vê também a NIR cutucando uma zona de suporte que é um topo anterior importantíssimo que foi rompido. O último recuo da NIR foi de 45%, o recuo atual da NIR está em 48%, ou seja, recuos muito similares em termos percentuais. A gente está fazendo um candle de reversão hoje, daqui a mais ou menos 9 horas a gente termina esse dia, e se a gente romper essa máxima, é um 2, 3 de compra com o estocástico lento sobrevendido em cima da média móvel de 80 para trazer um novo ciclo de alta dentro
da NIR. Então vamos olhar aqui a Gala. Gala toca uma zona de suporte muito importante, que é topo anterior rompido. Gala fez um movimento muito mais intenso, foi uma queda de mais ou menos 60%. A última queda dela tinha sido de 43%, então Gala sentiu mais a pancada. Na verdade, as altcoins sentiram mais a pancada. A própria, digamos assim, dominância do BTC deu uma disparada violentíssima. A gente viu que realmente a dominância do BTC deu uma puxada bem forte nesses dias aí, o que era algo tanto quanto esperado, já que se nós pararmos para olhar e pensarmos que nós temos o halving acontecendo já na semana que vem, era esperado que a dominância do BTC desse uma pancada, que é o que está sendo visto. Tá? Então, nesse momento, a gente nota literalmente as altcoins sofrendo, não todas, mas elas estão. Alguns ativos estão ficando muitíssimo atraentes. O próprio gráfico da Nervos, ou Nervos, olha que lindo gráfico. Tendência de alta no gráfico diário, tocando um topo anterior. No gráfico semanal, vejam que o papel realmente não está tão fabuloso semanal, mas no diário realmente bem legal. Sentou em cima dessa resistência, está produzindo um belo candle de inversão. A ruptura de 0,02 pode trazer muito mais traders para esse ativo, empurrando tudo isso aqui para cima como alvo. Eu trabalharia um alvo lá em 0,04. Então, CKB Nervos está bem interessante. A própria Polix também está interessante. No gráfico semanal, muito bonita no semanal, rompeu o topo histórico, sentiu o suporte, tocou no suporte, faz o canal de inversão, estocástico de sobrevendido, grande chance de um retorno pelo menos até o topo anterior. Então, estou olhando aqui para a Polix com interesse. É uma cripto menor, a gente sabe disso. VeChain sentiu um pouco, mas não tanto quanto o mercado. VeChain também está forte frente ao movimento atual de recuo. A gente tem Injective sentiu a pancada, Injective sentiu a batida, veio até ultrapassou o meu alvo de recuo, realmente. Injective, meu alvo de recuo era pegar essa amplitude aqui e trabalhar isso aqui para baixo. Ela ultrapassou, ela conseguiu ir mais ainda, se aproximando inclusive de uma order block que estava sentadinha aqui há muito tempo. Uma order block bem importante de suporte nessa área. Injective toca essa região, faz essa movimentação, foi um toque muito rápido, uma longa sombra inferior, Candle Gandalf, que eu já expliquei para vocês anteriormente, e aciona um movimento de repique, esse repique por si só já entregando 8,65%. A ruptura dessa máxima aqui estabelece um pivô de alta no 240 minutos em cima de uma zona de contexto de compra para o eventual retorno para a região que é o que a Injective quer tentar buscar, que é perto de 35 dólares. Isso aqui nós temos uma movimentação percentual bastante importante. Estamos falando de quase 35% para cima. E eu estou olhando Injective com olhos de interesse, realmente. Maker, muitíssimo forte. Maker tocando uma média móvel de 80, estocástico lento sobrecomprado e sobrevendido. Isso para mim é um sinal de compra. E sim, eu estou considerando seriamente trazer meus recursos o máximo que eu puder para Maker e outras criptos que estão tocando essa zona de suporte, colocando meus stops abaixo desses fundos. Mortic, ou se vocês preferirem chamar Matic, Matic está neste momento atingindo também zona de alvo do recuo. Nós tínhamos conversado com vocês há algum tempo que quando um ativo consegue romper a máxima de uma determinada congestão, a gente consegue pegar essa amplitude que foi rompida e depois que ele volta para dentro da congestão, a expectativa é que perca essa congestão para baixo e cumpra exatamente o tamanho que ele avançou para cima, ele cumpre para baixo. Então nós já batemos no que seria o alvo do recuo da Matic e no meu entendimento agora a Matic tende a retornar ao meio desta zona de retângulo. Graficamente falando, é isso que seria esperado. Essa movimentação entregaria uma alta possível em Matic de uns 25%. Agora a gente entra no 240 minutos,
o nosso padrão de compra estocástico lento abaixo de 20, acima de 20, abaixo de 20, rompimento aqui, já foi acionado, permitindo uma entradinha agressiva na ponta da compra de Batik, esperando uma reversão dessa tendência de baixa que está sendo observada. Muito bem. Outros ativos que estão importantes, Pendle segue a sua tendência de alta. Pendle foi uma das criptos que menos sentiu o atual recuo, trazendo uma movimentação bastante interessante, sombras inferiores. A gente tem realmente a média móvel de 280 do 240 funcionando ainda como suporte. Então eu estou olhando aqui pensando, se a gente conseguir fechar acima dessa média de novo, se a gente conseguir cortar essa linha tendência de baixa, eu tenho uma possível compra. Vocês podem estar perguntando, mas história, o mundo, a guerra, o Oriente Médio, o Irã e sei lá mais o que? Basicamente, eu acho que a gente precisa entender que nós não devemos fazer movimentos baseados em cima de notícias. A gente deve fazer os movimentos baseados em cima do que o gráfico está nos dizendo. O que o gráfico está nos dizendo é, de fato, que estamos em cima de zona de suporte em vários ativos. Estamos em cima de topos anteriores rompidos, estamos em cima de fundos anteriores, estamos indicando sinalizações de possíveis movimentos de término de recuo para retomada de alta. Seja na Solana, contra o BTC, dentro de um retângulo, seja no Ethereum contra dólar, em cima do fundo anterior e topo anterior. Veja essa order block aqui construída. Então, compras com stops, obviamente, neste momento, fazem total e absoluto sentido para mim. E é o momento que eu estou procurando por elas. Já falamos sobre JET, já falamos sobre NIR, já falamos sobre a maior parte das criptos mais importantes. Hoje, de tarde, final da tarde, eu vou abrir uma live às 18 horas para a gente poder trocar uma ideia ao vivo. Tá? Então já deixo o convite para vocês. Hoje, 18 horas, uma live sobre criptomoedas e conjuntura internacional. Espero vocês lá. Não se esqueça de deixar um like. Agradeço muito a presença de todos neste vídeo. E compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês que devem estar preocupados com o atual recuo das criptos. Gigantesco abraço, tudo de bom.